Outra coisa interessante é que o livro de Levítico, ele está, ele na Torá, ele em comparação com a Brit Hadashah, é como se ele fosse as cartas dos apóstolos, entendeu? Entenderam que interessante? Então, o que acontece? O livro de Vaikra, Levítico, ele vem trazer a vida prática, tá? De um israelita, de um Bnei Israel, tá? Assim como as cartas dos apóstolos, dos Shilihim, vêm trazer como deve ser a vida prática do Netzarim, dos Bnei Israel, tá? Então vamos lá. Nesse texto vem dizendo, tá? Então, e falou Yahuwah a Moshe, Ahareimot, depois da morte dos 2 filhos de Aharon, que se aproximaram perante as faces de Yahuwah e morreram. Então, que isso seja um exemplo para nós. Shaul Hachalia, em Corintim Aleph, em 1 Coríntios, ele disse o seguinte, esse texto é bem conhecido: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, tá? Então, o que acontece? Pessoas de muita elevação espiritual, elas ainda estão nesse mundo presente, que no hebraico nós falamos Olam Hazé, ainda não estamos no Olam Rabá. Então, aqui não é um parque de diversões, não é um Beto Carreiro World, não é uma Disneylândia. Quem assistiu aquele filme do Rock 5, é uma das cenas mais lindas do cinema, de pouca coisa que se aproveita no cinema, né? Que ele conversa com o filho dele, e um dos pedaços ele fala: olha, esse mundo aqui é um lugar cruel e vai bater pesado, e você não pode ficar caído, né? A força de um homem não é o quanto ele sabe bater, mas o quanto ele pode apanhar e se levantar novamente. Ou seja, nós temos que sempre termos temor ao nos aproximarmos de Yahuwah Elohim, porque aqui nós estamos falando de Nadav e Avihu, mas nós temos exemplos na história da humanidade de grandes homens que serviam ao Criador, que tiveram quedas assombrosas. Alguns conseguiram se levantar novamente, né? Nós vemos o caso, por exemplo, de Meler David, né, que compôs o Salmo, quase metade dos Salmos, né? Então, por exemplo, existem salmos dele em que ele está se penitenciando por ter cometido um pecado muito grave. O mais famoso é o 51, mas o 32 também. Salmo 51, Salmo 32, tá? Existem outros, mas os mais famosos em que ele coloca o pecado dele são esses. Então, Davi não é à toa que é chamado um homem segundo o coração de Elohim. Ou seja, era um homem que quando errava reconhecia o seu erro. Quando Natan foi exortar ele acerca do pecado dele com Batsheva e do assassinato de Urias, ele poderia, como muitos reis faziam antigamente, mandar torturar o profeta. Não, mas ele falou o quê? Pequei diante de Yahuwah. Não era qualquer rei que faria isso, né? E ele se arrependia diante de Yahuwah, tá? Mas muitas vezes as pessoas não vão ter essa humildade que Davi tinha, né? E outros personagens das Escrituras. Aqui não devemos imaginar que Nadav e Avihu, como várias semanas a gente fala isso, muitas vezes as pessoas, principalmente dentro do cristianismo, acham que Nadav e Avihu perderam a salvação dele, que os 2 filhos de Aharon perderam a salvação dele, tá? Então não é isso. É porque aquele momento era solene, tá? Era a inauguração do tabernáculo. Elohim precisava demonstrar para todo Israel que o povo não pode se aproximar dele de qualquer jeito. E a gente lembra também que, como fala em Bereshit, né? Criação é corte. Criação é corte. Ele estava criando. Isso, exatamente. Iniciando, né? Então ele precisava fazer cortes bruscos. Bruscos, exatamente. Né? Para que as pessoas entendessem a seriedade da situação. Do serviço, né? Do serviço, é verdade. Então, infelizmente, assim, para a gente é chocante, assim, aos nossos olhos, né? Uma coisa que choca. Poxa, mas dessa maneira... Poxa, uma festa para o Criador e o Criador faz uma desfeita dessa, né? Detonam Nadav e Avihu, eles estavam querendo se aproximar do Criador. Tentando, pelo menos, né? Porque aí é que entra aquela coisa que a gente fica achando assim... Poxa, mas a minha intenção era boa, poxa, mas pelo menos eu estou tentando, né? E, tipo assim, nós somos indesculpáveis, que nós temos as escrituras. Exatamente. Precisamos entender o que ela diz. Exatamente.
a nossa boa vontade nem sempre é o suficiente. É o suficiente, Exato. né? Então, assim, é tudo um contexto, né? Então, assim, a gente tem a palavra para a gente ler, para a gente aprender, para a gente conhecer, para a gente tentar dar o nosso melhor e entender, fazer da maneira como as coisas precisam ser feitas, né? Então, nós somos indesculpáveis. Exatamente. Né? Então, não adianta, mas eu não tinha lido, mas eu... Não sabia disso. Essas coisas que a gente vê muito assim dentro da religião, né? Exatamente. É muito complexa, não é uma coisa assim só de... o meu coração, o que importa é o que está dentro é o coração. de mim. Mas a pessoa não usa esses critérios nas outras coisas seculares. A pessoa, por exemplo, vai viajar para um outro estado, ela vai procurar o melhor aplicativo, vai ver a melhor rota para ela chegar naquele estado, quais são as rodovias que tem pedágio, que não tem, se tem buraco, se não tem, quanto tempo leva. Então a pessoa tem um zelo grande para as coisas do dia a dia, né? E não tem muitas vezes para as coisas do Criador, né? Que nós deveríamos traçar a rota para a eternidade, né? O patrão, imagina, o patrão chega e fala, olha só, você vai fazer isso, isso, isso. Aí o cara chega, aí o patrão sai, aí ele faz tudo do jeito que ele quer. Fez com o coração dele. Fez com o meu coração. Achei que dessa maneira daqui ficaria melhor, meu patrão. Não sei o que, o patrão chega, não, mas eu mandei você fazer daquele jeito, pô. Exatamente. Eu vou contar a história baseada nisso que o Davi falou, não é piada, tá? Um conhecido nosso, ele tinha uma empregada, tá? E ele contratou essa empregada, não é piada não, isso é verdade, tá? E esse conhecido nosso, ele hoje é um senhor de idade já, bem velhinho. E o que acontece? Aí a empregada ficou fazendo um serviço dentro de casa, e quando ele chegou com a esposa dele em casa, a empregada pegou as panelas que eram de Teflon, que ele tinha pago um valor bem alto, e tinha maior carinho, ele e a esposa dele com as panelas de Teflon, e a empregada falou, poxa, vocês ou a empregada que trabalhava aqui antes não sabia trabalhar. Aí ele e a esposa dele, por quê? Aí essa empregada nova chegou e falou assim, olha, as panelas estavam tudo preta, que vergonha, vocês não sabem o trabalho, né? Eu peguei bombril, acabei com o bombril todo da casa, mas eu passei o dia inteiro areando as panelas e tirei aquele preto, aquela sujeira toda, né? Então assim, estou dando isso um exemplo, isso não é uma piada, ela achando que eles iam ficar felizes, né? Então o que acontece? Eles ficaram muito chateados. Por quê? No final, o preto era aquele negócio antiaderente. É o Teflon, as donas de casa sabem melhor, né? Quer dizer, é o Teflon, aquela substância antiaderente. Que ainda deixa mais cara ainda a panela. Que ainda deixa a panela mais cara. Então a empregada foi, o coração dela achou que estava fazendo uma coisa boa, quer dizer, estragou as panelas todas, né? Pode falar. O irmão colocou, mas hoje temos o Elohim do Novo Testamento, ele entende a intenção dos nossos corações. Assim os religiosos dizem. Exatamente, isso que o Elimar falou é show, eles dizem isso, né? Quer dizer, então ele sempre vai ver o coração e tal, aí o pessoal até brinca, por acaso ele é açougueiro, vai ver só o coração, né? Então isso que o Elimar falou foi show, né? Então a gente tem que procurar, né? Se coisas temporais a gente se esforça, né? Se numa empresa falar assim, olha, tem que aprender alemão. Quem aprender alemão vai ser promovido essa semana. Vai pagar 10 vezes mais. Vai pagar 10 vezes mais, a carga horária é menor. No outro dia o sujeito já está lá no curso de alemão, tá? Vai ter que aprender chinês, mandarim, né? O sujeito está... e por incrível que pareça, o hebraico é muito mais fácil do que a maioria das línguas, tá? E até mesmo se o patrão falasse assim, tem que aprender hebraico para ser promovido. Até o hebraico que a pessoa acha que é impossível, ela aprenderia por causa do emprego. Então é algo para a gente refletir, tá? Então nós temos que dar o nosso melhor para Yahuwah Elohim. Hoje em dia o conhecimento está acessível, né? Podemos dizer que o conhecimento nunca esteve tão acessível à humanidade como agora, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. E falou Yahuwah a Moshe, Ahareimot, depois da morte dos 2 filhos de Aharon, Bekorvatam, Lifnei Yahuwah Vayamut, né? Falou Yahuwah a Moshe, depois da morte dos 2 filhos de Aharon, que se aproximaram perante as faces de Yahuwah e morreram. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente se aproxima de Yahuwah Elohim. Então, mais uma coisa interessante, muitas vezes a pessoa ora, busca o Criador, acho que isso já deve ter acontecido com todos os irmãos e todas as irmãs, né?
A gente vê nas escrituras que os patriarcas viam a Yahuwah, tá? Viam Yud-Rei Vav-Rei, o próprio Yahuwah, né? Então eles estavam vendo o Mashiach, tá? Porque no Mashiach habita corporalmente toda a plenitude da Elohut, da divindade. E muitas vezes a gente pode ficar pensando, poxa, por que eu não vejo Yahuwah? Por que eu não vejo as coisas do mundo espiritual? É porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então o Criador estabeleceu o princípio da ocultação da luz, que é relatado em Provérbios e em Isaías. Tá? E em Provérbios diz que a glória, a Kevod de Elohim é encobrir as coisas. E a Kevod, a glória dos reis, e nós somos reis sacerdotes, a glória dos reis é esquadrinhá-las. Tá? E o que acontece? Isaías, Yeshayahu diz que verdadeiramente tu és um Elohim que te ocultas, ó Elohei Israel. Tá? Olha que coisa interessante. Então, o fenômeno mais bonito que acontece durante o dia é o nascer do sol. E a maioria da plateia, tá? 5 e pouca da manhã, tá o quê? Dormindo, acordada? A maioria da plateia tá dormindo, tá? Aí o sujeito pode acordar meio-dia, né? Eu acordei meio-dia, mas eu sinto no meu coração que eu vou ver o nascer do sol. Não, o sol já está em cima da tua cabeça já. Não vai ver aquele nascer do sol, aquela coisa poética, surgindo por trás dos montes, assim e tal. Então, quer ver o nascer do sol? Acorda cedo, não adianta acordar 10 horas, 11 horas, meio-dia e sentir no coração. Vai sentir no coração, mas não vai ver o sol nascer, tá? Só que não, né? Então tem esse detalhe. Então vamos lá. Então nós temos que entender isso. O Criador, ele de uma certa maneira, ele blindou o seu esplendor, ele não tornou tão facilmente... Não é tão fácil as pessoas terem acesso a Kevod, ao esplendor dele, à glória dele, porque senão a pessoa, vamos supor que a pessoa começou a orar, e no primeiro dia o Criador já se revelasse, aparecesse para ela, igual apareceu para os patriarcas. Ali eles já tinham uma intimidade com o Criador, por isso que o Criador apareceu para eles. O que aconteceria? E se a pessoa continuasse nos seus pecados, tá? Corriqueiros, que está acostumada a fazer, falta de maturidade espiritual, falta de devocional, iria ser cobrado muito dessa pessoa. Poderia acontecer com essa pessoa o que aconteceu com esses 2 filhos de Aharon, Nadav e Abihu. A quem muito é dado, muito será cobrado, tá? Então vamos lá. Então, na verdade, é uma benevolência, uma misericórdia disfarçada, é uma bênção disfarçada que nós não enxergamos a Yahuwah Elohim todo o tempo. Inclusive, ele diz aqui, diga a seu irmão Aharon que ele não entre em todo o tempo no Santo dos Santos, tá? Ou seja, era uma vez por ano. Aí vai esse pessoal de igreja achando, né? Tem até os louvores deles que eles cantam, que eles entram no Santo dos Santos, né? E tem inúmeros louvores, né? Que eles não sabem, eu creio que é por ignorância, né? Eu creio que não seja por maldade. Eles não entendem que o véu que foi rasgado era o véu que dava acesso ao lugar santo, tá? Ou seja, que tinha o átrio e tinha o lugar santo, onde ficava o quê? A menorá, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso. Então o véu que foi rasgado foi esse, né? Então as pessoas muitas vezes banalizam como se fosse fácil entrar na presença do Criador. As pessoas não levam em conta que Aharon, que era o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano. E assim mesmo nunca sem o sangue de animais, prefigurando o sangue do Mashiach, tá? Então muitos acham que pode entrar, tem inúmeros louvores cristãos evangélicos que falam que a pessoa entra no Santo dos Santos, entra e sai na hora que quer, e não é assim, tá? O que as pessoas passaram a ter acesso é ao lugar santo. Ou seja, quem tinha acesso ao lugar santo era só não era a tribo de Levi toda. Talvez a pessoa fale assim, os levitas. Espera aí, não era só... eu sou levita, vou entrar no lugar santo. Não. Tinha que ser sacerdote. Tinha que ser levita e tinha que ser descendente de Aharon. Aí entrava no lugar santo. Não é uma coisa extraordinária que hoje todos que aceitam Mashiach e Yahushua possam ter acesso a um lugar que antes só entraria Aharon e seus descendentes? Lembrar que o Santo dos Santos
só o sumo sacerdote e uma vez por ano, e com temor e tremor, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então o Criador, ele alertou, falou para Moshe, ó, fala para o teu irmão Aharon, para ele não entrar em todo o tempo não, né? Aqui no Brasil tem uma frase que a gente fala, eu não sei se são em todas as regiões do Brasil, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, não tem, né? Digam aí, acho que é comum ao Brasil inteiro essa expressão, não é casa da mãe Joana, tá? Então muitas vezes o povo brasileiro, que acha que tudo, o povo brasileiro se acha o quê? Se acha o povo mais esperto, do improviso, desde que inventaram a tal da lei do Gerson, né? Que não precisa se saber as coisas, tudo tem um jeitinho que resolve, né? Então, isso aí é algo que atrapalha, tá? Então, existe um jeito certo de se aproximar de Yahuwah Elohim, tá? E nós entendemos que nunca podemos nos apresentar diante dele sem sangue, tá? Porque quase todas as coisas, segundo a Torá, diz o autor de Hebreus, se purificam através de sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão, tá? Então, por quê? Nessa paraxá, em Levítico 17, vai falar que a vida, a nefesh, está no sangue, tá? Pode falar, Mary. Então, aí você vê que tem todo um procedimento, né? Uhum. Então, o nome da paraxá é Haremot, depois da morte de Nadab e Abihu, né? Aí Yahuwah começa a dar a Moshe as instruções. As aí vem instruções. falando, né? Ele começa a mostrar A maneira correta. a maneira correta das coisas se encaminharem. Se encaminharem, né? perfeito. Então tem todo, ele vai falando, depois ele vai falando de como que é feita a limpeza nesse lugar. Tudo, é isso mesmo. Então tudo, você vê que ele é bem minucioso naquilo que ele estabeleceu. estabelece.